Olá, tudo bem? Meu nome é Kaliane, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Gente, eu vou tentar trazer as definições o mais simples possível, eu vou trazer exemplos práticos, porque eu não quero entrar naquela linguagem econômica que pode dificultar um pouco, né? Uma coisa que eu acho muito chata, às vezes quando eu procuro algum conteúdo para ver várias teorias, né, e fazer um confronto. Geralmente o pessoal dessa área é muito chato, muito sério, usa uns termos muito difíceis, usa muito termo em inglês e assim, eu quero simplificar ao máximo para você compreender o que eu quero falar, certo? Eu não quero falar bonito, eu quero falar com que vocês entendam. Então, o que é um fluxo de caixa, gente? Um fluxo de caixa num contexto geral, ele é uma engrenagem. Como assim, Kaliane? Pensa, por exemplo, numa engrenagem, né? Um relógio, por exemplo, que uma coisa vai levando a outra. Então, eu tenho três partes básicas que compõem esse fluxo de caixa. Eu tenho o meu dinheiro em caixa, dinheiro, que pode ser uma conta também, né? Uma conta bancária. Eu tenho o meu estoque, que é o que eu tenho em produto, e eu tenho o meu contas a receber, que seria a parte de cliente. Isso para quem vende a prazo. Pode ser que alguns negócios não se apliquem, mas eu quero que você entenda, porque geralmente toda empresa, até às vezes a pequena mesmo, ela tem um fiadinho ali, né? Alguma coisa que fica pendente. Então, até para você fazer uma conferência, se você deixa esse número de fora, você acha que tem um furo, quando na verdade não tem. Então, vou usar um exemplo prático para vocês entenderem, um treinamento que eu já fiz com o pessoal da Rinode, referente ao fluxo de caixa. Então, vou tomar um exemplo, quando você entra num kit, que é o maior investimento da empresa, que é em torno de R$ 2.000. Eu vou deixar o valor inteiro para você conseguir entender melhor, certo? Então, eu faço o meu investimento de R$ 2.000, certo? Esses R$ 2.000, quando ele for vendido, ele vai virar R$ 3.000. Então, eu vou trabalhar em cima do montante de R$ 3.000, certo? E eu quero trazer três situações para vocês entenderem como, às vezes, as pessoas se perdem nesses pontos. Geralmente, a empresa abre, né? Já falei de algumas coisas importantes para você ficar atento, questão de atendimento, cliente, controle, só que ela se perde exatamente no ponto crucial, que é o ponto do fluxo de caixa, o ponto de onde ela vai fazer a empresa dela crescer ou falir a empresa. Então, vou trazer três situações para vocês. Vou usar aqui uma colinha só para eu não esquecer. Primeira situação, que seria uma situação péssima, seria a situação se eu não vendesse nada. Então, eu fiz o meu investimento, depois eu vou falar um pouquinho melhor com vocês sobre essa questão de investimento inicial, antes de você começar o negócio, umas continhas que a gente pode fazer, né? Alguns pontos importantes que você tem que levar em consideração para você não entrar num negócio e se arrepender depois. Mas eu quero focar agora só na questão do fluxo de caixa. Então, a situação péssima seria o quê? Você não vender nada, ou seja, você comprou você investiu na sua empresa, né? Comprou o kit top, R$ 2.000 viraram R$ 3.000, certo? Então, você não vendeu nada, ou seja, o seu caixa está zero. O seu estoque, ele vai estar com os R$ 3.000, porque se você não vendeu nada, você tem tudo isso em produto. E a sua conta de cliente, que seria o contas a receber, também está zero. Isso é uma situação péssima, por quê? Porque você não conseguiu vender nada, né? Você não conseguiu gerar nenhum caixa para a sua empresa. Mas ela não é tão ruim, por quê? Porque você ainda tem estoque. E no caso da Rinode, é um estoque que você, digamos, não tem pressa para vender, é diferente de uma fruta ou de camarão, coisas perecíveis que se você não vender logo, você vai perder e vai ter prejuízo, certo? Segunda situação, seria uma situação extrema, que em relação à venda é muito boa, só que para o fluxo de caixa já não é tão interessante. Que seria o quê? Você vender tudo. Vendi tudo, meu kit inteiro, R$ 3.000. Inclusive, isso foi o que aconteceu com a gente, né? Com o meu marido, depois disso eu posso contar essa história para vocês. Só que você vendeu tudo a prazo.
para a família, para os amigos, você foi dando prazo, inclusive isso é uma prática que tem, né, no mercado de cosmético aqui no Brasil, é muito comum isso, você vender a prazo para 30, 60. Então, como é que vai ficar o teu fluxo de caixa? O teu caixa vai estar zero, porque lembra que você vendeu tudo a prazo, então você não recebeu nada. O teu estoque vai estar zero também, porque você entregou o produto ao cliente, você vendeu tudo, lembra que você vendeu tudo? E a tua conta de cliente vai estar com 3 mil reais. Essa é uma situação boa porque você vendeu comparado à situação anterior, é ótima. Porque você vendeu tudo, então você não tá com esse estoque em casa, certo? Só que, quando você faz essa venda toda a prazo, acontece o seguinte, geralmente quando você abre uma loja, e é isso que acontece quando você abre um negócio, mesmo que ele seja um negócio de venda direta, você precisa ter a sua prateleira cheia. Porque vai chegar outro cliente e vai querer o teu produto e você tem que ter o produto para entregar, né? Então, se o seu estoque ficou zero, pela lógica, você vai ter que repor esse estoque, tá certo? Só que, nesse caso, como você não tem caixa, porque você vendeu tudo a prazo, então você vai ter uma necessidade de capital de giro, que é um outro termo que eu vou estudar com vocês no detalhe em outro vídeo, né? Então, essa necessidade de capital de giro seria para quê? Para você repor o seu estoque. Então, você deixou todo o seu dinheiro do seu negócio, do seu fluxo de caixa na conta de cliente e ficou sem um centavo. Se você tiver meios, como empréstimo, como cartão de crédito, outras formas de terceiros conseguirem esse valor para você, você consegue continuar o negócio, certo? Por quê? Porque você pode pegar um cartão de crédito e fazer novas compras e repor o teu estoque. Ou pedir um empréstimo e repor esse estoque, certo? Mas, se acontecer, e isso é uma coisa muito comum, gente, por isso que geralmente as empresas quebram, as pessoas param de fazer o negócio por isso. Por quê? Porque ela não tem o capital de giro necessário. E às vezes ela não tem esse crédito, né, para poder ter esse crédito de terceiros. Quando ela tem, ótimo, né? Porque você consegue repor o seu estoque e continuar a empresa. Quando ela não tem, o que vai... Tem duas situações. Provavelmente ela vai perder venda, porque ela não vai ter estoque de imediato. Então, ela vai ter que esperar esse ciclo econômico ele concluir, ou seja, digamos que eu dei 30 e 60 para o cliente, eu vendi 3 mil reais. Então, com 30 dias eu vou receber 1.500 e com 60 eu vou receber mais 1.500. Então, eu vou passar 30 dias sem vender, porque eu não tenho estoque, não tenho dinheiro para repor meu estoque. Com 30 dias é que eu vou comprar um novo estoque com esse valor, né, que vai entrar da primeira remessa do primeiro prazo que eu dei para o meu cliente. Percebe como é uma situação boa por você ter vendido, mas é uma situação que te deixa numa situação complicada? Então, se você não tem capital de giro suficiente, se você não tem como conseguir esse valor, esse capital com terceiros, não faça nesse formato de você vender tudo a prazo. Agora eu vou trazer uma outra situação para você, que seria uma situação entre esses dois extremos que eu trouxe para você. Vamos dizer que você vendeu metade do seu valor da sua empresa, metade do seu estoque. Você tinha 3 mil em estoque, 500 reais você vendeu à vista, 1.000 reais você vendeu a prazo, certo? Então, como é que tá a tua conta? No teu caixa tem 500 reais, no teu cliente, que é a tua conta de cliente, que seria o contas a receber, você tem 1.000 reais. Ai, meu Deus. E na tua conta de estoque vai ter 1.500 reais. Então, se chegar um novo cliente para comprar com você, você vai ter estoque. Esses 500 reais do caixa, o ideal é que você reinvista 100% no teu negócio, ou seja, esses 500 reais eu compro de mais estoque e você ainda tem 1.000 reais a receber futuro, né? Então, essa situação seria uma situação, digamos, não ótima, porque você poderia vender mais e você vai conseguir fazer um equilíbrio entre a prazo e a vista. Você viu que aí, no caso, o a prazo ficou bem maior do que o à vista, mas hoje é uma realidade.
né? Mas comparado às duas situações anteriores, essa foi a melhor situação, certo? Porque você consegue ter dinheiro em caixa, você consegue repor o teu estoque, e aí a gente vai entrar em outro assunto que eu vou continuar com vocês para o vídeo não ficar muito longo, que é a questão do reinvestimento. Geralmente, os modelos econômicos, eles subentendem que a pessoa reinveste 100% no negócio. Só que a gente sabe que a realidade do brasileiro não é essa. Muitas vezes, esses R$ 500 que você vendeu à vista, o que você faz? Você vai pra praia comemorar, porque você abriu sua empresa, você agora é empresário, agora eu vou ser rico, e aí eu já vou usar o dinheiro da minha empresa. Geralmente é por isso que não dá certo, né? Então, eu quero trazer para você esse entendimento, essa compreensão. Esse dinheiro que você decide investir na sua empresa é da empresa, não é seu. Então, você precisa definir qual vai ser o valor que você vai destinar para reinvestir no teu negócio, qual o percentual disso e qual é o percentual que você vai destinar para as suas despesas pessoais. Mas essa é uma conversa longa, eu vou fazer um outro vídeo específico com isso. Vamos recapitulando. Você tem no seu fluxo de caixa uma engrenagem que precisa funcionar, e para ela girar, você precisa ter dinheiro em caixa, você precisa, de preferência, ter capital de giro para poder repor o teu estoque, e para isso você pode fazer uma combinação de vendas à vista e vendas a prazo, certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, eu espero ter te ajudado, e a gente se encontra no próximo vídeo.